Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo novamente aqui comigo, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Que a paz de Cristo esteja contigo, comigo, com os nossos familiares, amém? Irmãos e amigos, essa mensagem de hoje irá sacudir. Sacudir porque nós iremos mexer no maior vespeiro que existe na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se chama pastores. E quando mexe com eles, você pode ter certeza que você está mexendo com a casa de marimbondo. E marimbondo, você sabe, tem todo tipo, né? Você que conhece marimbondo, você sabe que tem todo tipo de marimbondo. Para todos os gostos, quer dizer, ninguém gosta, né? Porque dói. E aí o que é que acontece? Eu, por exemplo, moro na zona rural e conheço um pouco alguns tipos de marimbondos. E eles são terríveis, ao ponto de você correr. Nem um cavalo, ninguém fica perto de marimbondo. Vespa, esse tipo de coisa, abelha, todo mundo corre, né? Então, quando se fala em pastores, irmão, cuidado, porque você vai ter problema e tal. Mas fazer o que, né, irmãos? Jesus morreu porque deles. Eles foram o percussor, né? Iludiu o povo, iludiu Roma para matar Jesus. Eles, os pastores, né, mandaram matar na época lá os discípulos. Só João escapou, ficou velhinho e preso. Então, realmente, mexer com esta classe é classe perigosa. É uma classe, sinceramente, que... Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. A classe mais importante que existe no mundo são os pastores. Sabiam disso? É a classe mais importante. Porém, aí agora vamos para o outro extremo. A classe mais perigosa que existe no mundo é os pastores. Sabe por quê, irmãos? É a mais importante e é a mais perigosa porque ela está lidando, não é com o secularismo aqui não. É com a eternidade. E com o que é eterno, é para sempre. Muito se fala em algumas classes, né, que eu não quero citar nomes aqui, em que as pessoas, ali naquela classe tem muito ladrão, naquela classe ali tem muito corrupto, naquela classe ali tem isso, tem aquilo. Mas lá também tem aqueles que são do bem, querem o bem. Só que essas classes seculares do mundo, elas não vão fazer você se perder eternamente. Porque elas vão mexer com você no secularismo do mundo. Agora, os pastores, eles estão conduzindo você. Eu vou até chegar mais perto. Eles estão conduzindo você para os braços de Deus. E aí eles se tornam a principal classe do mundo. Ou eles estão levando você para o colo de Satanás. E aí também é eterno. Viu aí o contraste, irmãos? Entre eles serem a principal classe do mundo, mas também serem a pior que existe, porque se trata de eternidade. E se eles não ensinar segundo está escrito, eles são a pior classe que existe. A pior classe que existe. Cuidado! Cuidado com esta classe. Muito cuidado. A palavra do Senhor diz, provai todos os espíritos, se vem de Deus ou vem do inimigo. A eternidade, irmãos, é algo muito caro. Foi a vida de Jesus na cruz. Para você entregar na mão de um pastor? Não. E aqui, quando eu falo de pastor, até esse ponto aqui, engloba todos, da minha igreja, das de fora, os líderes espirituais. Mas iremos usar uns textos aqui, em que a profetisa Ellen White identifica os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então não é os pastores de fora, é interno.
E aí eu estou mexendo com o vespeiro. Não tem problema. Não tem problema. Nós iremos falar um pouco aqui, dar um início, mas o assunto não vai ser uma sacudidura total, porque o assunto da sacudidura a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas nós sabemos que a igreja, ela é composta de pessoas em que, na sua grande maioria, não tenho medo de falar isso, meus irmãos, eu não sou pastor assalariado, não sou teólogo, eu sou leigo. Então, como eu não sou empregado da igreja, funcionário, não tenho medo de perder emprego, porque eu não sou funcionário, então eu não estou lá para agradar aos membros. Eu estou para agradar o que Deus me pede e não está escrito. Ok? Deu para entender? Então, existe a maioria que não está nem aí para nada, fingem que são líderes espirituais de Deus e na verdade não são. Estão ali por conveniência. Pelas posições. E esses irão pagar muito caro. E é a sua maioria. E vou provar isso para você. Que a maioria dos pastores adventistas vão se perder. E vão se perder porque, na sua grande maioria, não está nem aí com a palavra de Deus. Iremos aqui meditar em 2 Timóteo, capítulo 4, para nós iniciarmos aqui o versículo 1 até o 5, que diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo agora dá uma ordenança para mim e para você. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Paulo aqui está exortando, livro de Timóteo, por não suportarem a sã doutrina, irmãos. Darão ouvidos a fábulas, como coceiras nos ouvidos, e vão se cercar de mestres. Quando a pessoa quer o liberalismo, ela se cerca de mestres, de pastores, para dar aquilo que elas gostam. Isaías fala: dar-nos coisas agradáveis. Quando é coisa desagradável, irmão, é impopular. Os pastores não querem. Até mesmo porque o grande conflito, página 386, diz que eles recebem salários altos para agradar o povo com as mensagens. Mas você sabia que os pastores adventistas, a maioria deles são preguiçosos? Você está aí, misericórdia, irmão, que é isso? Pois é. A maioria dos pastores adventistas do sétimo dia são preguiçosos.
Aí no seu distrito, você sabe o itinerário do seu pastor? O que é que ele faz na semana? Vamos fazer um itinerário para eles, para você ver como é que é. Cansei de ver a preguiça da maioria dos pastores. Cansei. São preguiçosos. E quem está dizendo é a palavra. Depois eu vou mostrar para você não dizer que eu estou aqui criando caso com os pastores e inventando. Não, eu não. Eu aqui não falo nada sem eu mostrar o que está escrito. Veja que o povo gosta de ser agradado e se cercam de mestres, como coceiras no ouvido atrás de fábulas. Então, ponto 1. A maioria dos pastores adventistas são preguiçosos. Você sabia disso? Não, né? Mas fique sabendo. Eu só estou aqui falando o que eu li e vou mostrar para vocês. Vocês sabiam que a maioria dos pastores adventistas são acomodados? Não estão nem aí para nada? A maioria são tudo acomodados. Porque você, meu irmão, acostumou ele a ser servido. Você serve a ele, que é o contrário, ele como empregado. Os pastores adventistas são empregados. Nós, do povo, é que quem paga ele com dízimo e as ofertas. Mas eles fizeram uma lavagem tão grande em vocês. Em mim não. Em outros também não. Mas a maioria de vocês fizeram uma lavagem tão grande que vocês servem a ele. É como se fosse o proprietário da igreja, o manda-chuva. E não sabendo vocês que ele é um empregado. E que se vocês se juntassem, eu não quero pastor aqui, tira. Mas eles são bem, sabem trabalhar e agrada a vocês. Não chama o pecado pelo nome. E você é culpado. E nisso eles se tornam acomodados. Fazem aí um Santa Ceia de vez em quando. Comissão de nomeação no final do ano. De vez em quando prega aí em uma igreja. E na semana faz o quê? Acomodados. A maioria, deixo bem claro, existe uma pequena minoria. A maioria são acomodados. E o que eu estou falando está escrito. Primeiro, preguiçosos, acomodados. Você sabia que eles são negligentes? Sabia não? É um outro rótulo que tem neles, uma marca. Marca 1, preguiçosos. Marca 2, acomodados. Marca 3, são negligentes. Negligenciam o que um bom pastor faz. Ele vai em busca das ovelhas. O verdadeiro pastor, ele vai procurar a ovelha. Não é a ovelha que tem que procurar ele, não. É ele que tem que estar olhando para ver se vem lobo. É ele que tem que ir olhando se a ovelha está doente, se a ovelha quebrou a perna, se a ovelha precisa tirar a lã. O pasto que a ovelha está, ele é negligente, ele não faz isso. A maioria dos pastores adventistas não fazem isso. E eu estou com essa mensagem para falar já há algum tempo e eu não aguentei mais. Porque ô classe perigosa é a classe dos pastores. Escapa um ou outro. Esses que escapam, Deus seja louvado, mas só Ele sabe quem é. Porque a maioria é um perigo. Porque eles estão levando ao povo para o colo de Satanás. Você já imaginou se você está achando que está indo para o colo para o lugar onde Deus está e está indo para o colo de Satanás, meu irmão? Você já olhou se o pastor que tem na sua igreja
Você não pode depender de pastor não, viu? Mas vamos dizer que você tem um respeito grande pelo pastor. Você já procurou saber se ele é preguiçoso? Você já viu isso nele? Se ele é acomodado? E se ele é um negligente? É fácil você descobrir se ele é negligente. Veja aí quantas vezes ele foi na sua casa procurar saber como você está. Quantas vezes ele foi lá te procurar para orar com você, resolver problema seu. Não, né? É um negligente. Quarta marca aqui dos pastores adventistas, a sua maioria, por favor, são egoístas. Você sabe o que é um egoísta, irmão? Só pensa nele. É um para tu e dois para mim. Um para tu e três para mim. São egoístas. E aí você vê o egoísmo na negligência, na preguiça, na acomodação. Só pensa nele. E não venha para cá dizer que eu estou inventando, não. A profeta que está falando. Eu só estou transmitindo algo que ninguém nunca teve coragem de falar. Principalmente os pastores que estão, vamos dizer assim, na classe do remanescente, não tem coragem de falar isso. Mas foi revelado a profeta. Vamos então ler aqui? E você chega à sua conclusão se o que eu falei é mentira? E aí você depois discute com a profeta e discuta com Deus. Comigo não. Vamos lá? Livro Vida e Ensino. O capítulo fala dos dois caminhos. Capítulo 26. Os dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. E aqui em certa situação, eu não vou falar dessa mensagem, que a mensagem não é os dois caminhos. Mas aqui Ellen White estava falando aqui do comportamento de duas classes, o do caminho largo e do caminho estreito. E cá, no final, na página 160, vou tirar o óculos, que me deu vontade agora. Pasme, irmãos. O Espírito Santo agora diz assim, agora Ellen, sobre este assunto, você vai ter que colocar aí uma classe, a classe complicada, que é a classe dos pastores. E aí agora ela foi inspirada a escrever o seguinte, dentro deste grupo, que estava na estrada larga, está a maioria dos pastores. E aqui ela escreve o seguinte, e não venha para cá, viu? Eu vou aqui chegar um pouquinho mais perto. Não venha para cá, viu? Certos pastores que gostam de fazer lavagem cerebral nos membros, dizer que eu estou tirando o texto fora do contexto não, viu, servo do cão? Se você disser aí que eu estou tirando o texto fora do contexto, você está servindo ao diabo. Tá bom? Eu já estou falando isso que é para te prender logo, para você não querer fazer lavagem cerebral nos meus irmãos coitados não, viu? Porque aqui o texto é dentro do contexto, não é pretexto não, tá bom? Porque quando tem fatos, contra fatos não existe argumento, mas existe, o texto fora do contexto. Fora do contexto é tu que está pensando, viu? Servo do cão. Porque aqui está muito claro e eu vou ler para você, tá bom? Meu irmão, não é com você não, mas é para esses politicamente corretos que gostam de fazer uma lavagem para dizer que o texto está fora do contexto para tentar enganar a maioria. Não é com você que eu estou falando, não, é com esses daí, viu, meu irmão? E para um bom entendedor, basta com quem é que eu estou falando. Saiba de uma coisa. Isaías 58, 1 versículo diz, clame a plenos pulmões, e eu estou fazendo isso. Tá bom? Não tenho medo de nada, não. Eu tenho ao meu lado um anjo que me protege, e ninguém toca em mim. Ninguém toca em mim.
sem a permissão do meu pai, porque eu tenho um anjo aqui poderoso e tenho uma fé que ele sempre me protegeu e vai continuar me protegendo. Ok? Então vamos ler aqui o relato do que eu falei para comprovar. Ellen White, então, relatando sobre os dois caminhos, cá no final deste capítulo, ela relatou o seguinte: segundo o que Deus me mostrou para ela, foi Deus que mostrou para ela, é preciso haver uma sacudidura entre os pastores. Entre quem? Entre os pastores. Ah, meu irmão, mas vai ter uma sacudidura na igreja toda, sim, mas aqui é uma classe especial, não é não? Porque a maioria dos membros são bajuladores desses homens, que são pecadores, iguais a mim e a você. O problema está que eles têm um problema maior que o nosso. Deus mostrou essa classe para ela, que tem que ser sacudida, e já está sendo sacudida, ó, desde a época dela. Imagine hoje, irmãos. Aqui diz: segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver uma sacudidura entre os ministros, os pastores, a fim de serem eliminados. Não está dizendo disciplinados, não. Eliminados. Sabe o que é eliminados? Vai ser perdido, vão se perder. Eliminados os quem? Vamos lá. Os negligentes, preguiçosos, comodistas, e que permaneça um grupo fiel, puro e abnegado, que não busque bem-estar pessoal, mas administre fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer e suportar todas as coisas por amor de Cristo e salvar aqueles por quem ele morreu. Sintam estes servos sobre si o ai, que sobre eles para si não pregarem o evangelho, e isto será bastante, nem todos, porém, o sentem. Irmãos, isso aqui é muito sério. Você nunca ouviu isso já? Seja sincero. Você já ouviu esse texto? Na igreja nunca. Não. Desculpa se você me falar que já ouviu no púlpito da igreja. Não. Desculpa aí, eu tenho 30 anos na igreja. Nunca alguém pregou isso no púlpito da igreja. Se pregar é cortado, é expulso de pregar. Sai da escala de pregadores. Isso aqui é um perigo você tocar. É um vespeiro. Mas Deus mandou Ellen White escrever. E Ellen White escreveu. E chama eles de negligentes, preguiçosos, acomodados e que não busquem o bem-estar pessoal, egoísta. Eles pensam neles. E vai permanecer um grupo, um grupinho, fiéis à doutrina. Grupo, irmãos, é pouco. Fiéis a doutrinas. E que irá ajudar os irmãos a se estarem ligados à doutrina, às crenças, obedecendo ao Senhor. A maioria se perde. Vão ser eliminados. Se essa mensagem está chegando a você aí, pastor, eu vou falar para você. Você não conhece o céu, a eternidade. Eu também não. Você também não conhece o lago de fogo. E eu também não. Eu não sou dessa classe, não. Dos pastores, não. Posso me perder? Posso. Mas eu não sou dessa classe que aqui já está identificado. Que vocês, a maioria de vocês, são negligentes, preguiçosos, acomodados e egoístas. Que vocês não estão nem aí para a doutrina nem para as crenças. Mas existe um grupo pequeno. Sempre tem um remanescente. Mas você que está me ouvindo agora, pastor, deixe de ser empregado. Tenha coragem. Tenha
Tenha fé em Deus. Levante a sua voz, como diz Isaías 58:1. Clame contra os pecados e contra os pastores. Você sabe que a maioria é isso aí. E você tem medo de proclamar essa mensagem? Eu fiz um vídeo atrás aí, que Ellen White foi à presença de Jesus. E ele fechou a fisionomia para ela e virou o rosto. E o anjo disse que aquela era uma condicional, mas se ela não pregasse a verdade, ela ia se perder. Você está disposto a ficar com o teu emprego, mesmo sacrificando as doutrinas, para tu não perder a tua comodidade da tua família? Esses míseros anos vai valer a pena para um lago de fogo onde vai queimar pecado por pecado até depois ser destruído? É com você, não é comigo. Eu não faço parte dessa classe. Volto a frisar. Eu tenho um caminho, 2 caminhos, largo e estreito. Ela disse que a maioria de vocês vão se perder, está aqui, um grupo. Vai se tornar só um grupo, remanescente. Você sabe o que é que você come. Você sabe o que é que você bebe. Você sabe como é que você se veste e sua mulher se veste. Você sabe os louvores que você canta. Você sabe o comportamento que você tem, aonde você vai e com quem. Você sabe. Você sabe se você é um negligente ou não. Se você for, e você está aqui dentro desse grupo aqui, e você está ouvindo essa mensagem, está na hora de você clamar a Deus. Ainda que seja que você deixe de ser funcionário da igreja como pastor credencial, mas submeta a Cristo, porque senão o lago de fogo vai estar te esperando. Porque aquele que vê e não fala é culpado também. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Deus te abençoe e te guarde, a mim e você. Sei que essa mensagem é uma mensagem complicada porque está mexendo no vespeiro. Em uma colmeia onde está cheia de abelhas. Só que eu tenho o dever de falar. As consequências eu deixo com meu Deus. Se você vê que essa mensagem tem poder de chegar aos pastores para que eles sintam o dever de mudança, aqueles que precisam, lógico, envie para eles. Divulgue. Não deixe de assistir as mensagens passadas aí agora, tá? As mensagens passadas. Mensagem muito boa. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Até mais.